Olá, estudantes do 6º ano. Tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz. Vamos estudar então? Os objetivos da nossa aula de hoje: reconhecer o emprego dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto e explorar elementos de um diário íntimo. Eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso segundo objetivo. Por que é que nós aprendemos os pronomes, professora? Que é, o nosso tema. É para fazer prova? Para fazer relaçãozinha de pronome? Não, pessoal, não é para isso. É para isso daqui, para que nós possamos repetir uma palavra, fazer substituição de palavra, para que o nosso texto, a nossa produção tenha continuidade, certo? Para que ao lermos um texto, compreendamos que este pronome está se referindo a uma palavra que já foi dita lá atrás. Percebe? Então, o pronome ele é muito importante para a compreensão e para a produção dos nossos textos. Vamos lá? Quando escrevemos ou falamos, muitas vezes usamos certas palavras para substituir ou acompanhar o nome das pessoas, dos objetos, dos sentimentos, etc. Vamos descobrir que palavras são essas? E nós sabemos que são os pronomes, Olha só. Nós temos aqui uma imagem de um diário. Observe a imagem da página onde o texto do diário íntimo foi escrito. Que elementos aparecem além do texto escrito por ela? Embalagem do bombom e a carta da mãe, não é mesmo? Então, está aqui a embalagem do bombom. Nesse texto aqui, nós conhecemos a história da mãe e filha que haviam, estavam numa situação difícil ali no relacionamento, e a mãe resolve, então, pedir desculpa à filha e traz para ela um bombonzinho para agradá-la, e ela anexa o papel do bombom ali. E aqui embaixo está a cartinha que a mãe escreveu. Vamos ler a carta que a mãe escreveu para a autora do diário íntimo? Minha querida filhota, ou melhor, minha filhota querida, fiquei muito chateada com nossa briga. Gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo. Pensei no que aconteceu e queria lhe pedir desculpas. Disse coisas horríveis para você, minha filha, e que acabei ficando nervosa. Mas você tem razão, Carol. O seu quarto é o seu espaço e deve ser do jeito que você quer. Só queria que você não deixasse seu quarto bagunçado demais, porque me incomoda. Quanto às suas coisas, eu prometo que nunca mais vou mexer em nada. Abri a sua agenda por acaso, não li nada. Foi só uma curiosidade de mãe que se preocupa com a filha. Não sabia que você ia ficar com tanta raiva, mas prometo, de verdade, que nunca mais vou abrir a sua agenda. Me desculpe por ter invadido o seu espaço. Vamos fazer as pazes. Da sua mãe, que adora você, Eugênia. Atividade 1 para você. No trecho do texto abaixo, você está no lugar de que palavra? Você, o pronome ali. Fiquei muito chateada com a nossa briga. Gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo. Lembre de quem que nós estamos falando e resolva essa atividade e eu já volto.
Conseguiu? Lembrou? Então vamos conferir? Fiquei muito chateada com a nossa briga, gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo. O pronome é você. Segunda pessoa, aquela pessoa com quem se fala. Refere-se, portanto, a Carol, porque quem escreve é a mãe de Carol falando para a Carol, portanto, ela usa o você, a segunda pessoa. Devemos lembrar sempre, quem é a primeira pessoa? Primeira pessoa sou eu. Primeira pessoa somos nós. Eu mais você, veja que o eu está junto. Quem é a segunda pessoa? A segunda pessoa é você, ou tu, em algumas regiões do Brasil, né? E dentro da norma gramatical é o tu, é a segunda pessoa, ok? Relembrando, né? Em alguns momentos nós já vimos aí na nossa vida acadêmica esse tema. Os pronomes pessoais são aqueles que têm a função de indicar as pessoas do discurso. Veja quais são essas pessoas do discurso. Professora, eu não lembro nunca quais são as pessoas do discurso, estão aí, pessoal. Primeira pessoa do discurso, segunda pessoa do discurso, que é você ou tu, e a terceira pessoa do discurso, que é ele ou ela. Tá aqui, ó. Primeira pessoa, aquela que fala, aquela que escreve. Quem é a segunda pessoa? Aquela com quem se fala, aquela para quem está ouvindo, aquela pessoa que lê o que foi lido, o que foi escrito. E a terceira pessoa, aquela de quem se fala ou de quem se escreve, ok? Um quiz para nós. Em qual alternativa abaixo a palavra em negrito não está ocupando a função de um pronome pessoal do caso reto? Vamos lá? Letra A. Não sabia que você ia ficar com tanta raiva. Quem está grifado é você. Você é um pronome pessoal do caso reto? Eu gosto muito dela. Eu, grifado, é um pronome pessoal do caso reto? C. No fundo, ela é bem legal. Ela é um pronome pessoal do caso reto? D. Fiquei muito chateada com a nossa briga. Nossa é um pronome pessoal do caso reto? E aí, conseguiu descobrir? Pois bem, exatamente. A alternativa em que a palavra em negrito não é um pronome pessoal do caso reto é essa daqui, por causa da palavra nossa, que é um outro pronome, é pronome também, só que não é um pronome pessoal do caso reto, é um pronome daí possessivo, ok? Agora vamos estudar os pronomes oblíquos. Você sabe qual é a função deles? Então, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles, elas. E os oblíquos, eles estão aqui. Ó, sabia que eles, além de substituírem algumas palavras, também podem funcionar como complemento dos verbos em algumas circunstâncias? Nós vamos ver isso na sequência. Tem aqui os nossos pronomes pessoais do caso oblíquo. Veja, me, mi, comigo. Tudo se refere ao eu. Te, ti, contigo. Tudo se refere a tu. O, a, lhe, se, consigo, se refere a ele. Ele levou consigo todos os seus pertences. Percebe? Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lhes, se, consigo. Ah, professora, mas não tem acento esse nós aqui não era para ter um acento, esse vos não era para ter... Não. O nós é reto, o nos é oblíquo, o vós é reto, o vos é oblíquo. Pronomes pessoais oblíquos são aqueles que se referem às pessoas do discurso e funcionam como complemento. Ó, eu conheci a autora do Diário de Carol. No lugar da pessoa repetir a autora do Diário de Carol, porque ele já foi expresso no texto, eu a conheci. Eu pego este pronome aqui, o azinho do ela, tá? E trago para o meu texto, no lugar da repetição, eu vou substituir e, portanto,
o pronome me ajudando a dar coesão para o meu texto, uma continuidade, um texto claro, um texto coeso, ok? Pronomes pessoais oblíquos, pessoal. Tá aqui os oblíquos átonos e tá aqui os oblíquos tônicos, né? Átono e tônico, eles simplesmente são uma questão de fonética, é a intensidade da nossa voz ali para falá-los, né? Atividade 2 para você agora. E leia o trecho do Diário de Carol. Isso aí que ela fez, de vir ao meu quarto e mexer em tudo, foi muito errado. E ela tinha que me pedir desculpas. Letra A. Qual pronome oblíquo foi utilizado? Letra B. A que pessoa do discurso ele se refere? Lembrando aqui, ó. Olha os pronomes oblíquos aqui. Esses são os pronomes oblíquos. E a pergunta é, nesse trecho, que pronome oblíquo foi utilizado e a que se refere? Bom trabalho para você. Respondeu? Você achou difícil? Não é difícil, né? O importante é que a gente faça sempre essa relação. Eu não posso, né, pegar um pronome pessoal do caso reto e pegar outro do oblíquo que não seja correspondente. Isso eu não posso, eu tenho que fazer a correspondência entre os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Vamos lá, então? Isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado e ela tinha que me pedir desculpas. Letra A. Qual pronome oblíquo foi utilizado? Olha só. O pronome me, ó, o pronome oblíquo me. Ela tinha que me pedir desculpas. Está aqui o pronome oblíquo. Ai, professor, então eu fiquei em dúvida, porque eu vi o ela ali. Ah, muito bem. Que bom que você já percebeu que o ela é um pronome. Só que o ela é um pronome pessoal do caso reto, né? A que pessoa do discurso ele se refere? A que pessoa do discurso este pronome se refere? Ele se refere à primeira pessoa, que é a Carol, porque quem é que está falando aqui? Isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado e ela tinha que me pedir desculpa. Quem é a pessoa que está falando? É a primeira pessoa e, no caso, a Carol. Deu certo? Galera, importante essas respostas dos nossos exercícios. Língua portuguesa não quer saber de respostas, língua portuguesa quer saber de argumento.
Língua portuguesa quer saber que você consiga desenvolver o seu pensamento por escrito, de forma que você compreenda e todos os outros interlocutores compreendam o que você escreveu. É para isso. Portanto, na hora de produzir essas respostas, produza da melhor forma possível, da forma mais clara possível, ok? Atividade 3 para você. Os pronomes oblíquos sublinhados no texto abaixo da carta referem-se a quais pessoas do discurso? Muito bem, nós temos aqui o texto, você vai ler esse texto com calma, vai resolver o exercício e eu já volto então para nós conferirmos. Deu tempo de ler tudo e resolver o exercício? Vamos lá então, ó. Os pronomes oblíquos sublinhados. Então, nós já sabemos, eles aparecem sublinhados para nós. No trecho abaixo da carta, referem-se a quais pessoas do discurso. Fiquei muito chateada com a nossa briga. Gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo. Pensei no que aconteceu e queria lhe pedir desculpas. Comigo se refere a quem? O lhe se refere a quem, pessoal? Pois bem, ó, o pronome oblíquo comigo se refere à primeira pessoa que é a do discurso, que é a mãe. Por quê? Ai, professor, isso que eu não entendi. Porque agora esse trecho está na carta da mãe. A carta que a mãe escreveu para a filha. Então, eu, primeira pessoa, comigo, é a mãe da Carol. O pronome lhe, a segunda pessoa do discurso. Por quê? Porque é, né, Carol com quem se fala. É a segunda pessoa, ok? Fiquei muito chateada com a nossa briga. Gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo. Pensei no que aconteceu e queria lhe pedir desculpas, ok? Os pronomes oblíquos têm uma função muito importante na produção de um texto. Eles são utilizados para substituir termos usados anteriormente, evitando a repetição. Faça os exercícios, mas faça-os com atenção, ó. Faça os exercícios, mas faça os exercícios com atenção. Você já pensou que cansativo que ficaria? Não. Faça os exercícios, mas faça-os. Esse os está se relacionando a exercícios com atenção. Vamos lá então, atividade 4? Leia o trecho abaixo, observe que a expressão seu quarto aparece em 2 momentos.
substitua a expressão destacada pelo pronome oblíquo correspondente, evitando a repetição, tá? Lembrem que o seu quarto, ele, lá no seu quarto, ele, terceira pessoa. Mas você tem razão, Carol, o seu quarto é o seu espaço e deve ser do jeito que você quer. Só queria que você não deixasse seu quarto bagunçado. Um tempinho para você e eu já volto. Muito bem, conseguiu? Então, professor, eu tive um pouco de dificuldade porque eu não lembrava qual que era o pronome. Isso é muito importante. Você tem que ter essa relaçãozinha dos pronomes e a que pessoa do discurso que ele se refere. Se você tiver isso anotadinho, sempre consultar e tentar memorizar isso, está resolvido o seu problema. Vamos lá? Você tem razão, Carol. O seu quarto é o seu espaço e deve ser do jeito que você quer. Só queria que você não o deixasse bagunçado. Vejam que você troca a expressão seu quarto pelo pronome o. É um momento de substituição. É o pronome substituindo o nome. E é o pronome contribuindo para a progressão do texto, para a continuidade do texto, para a clareza do texto. Percebem o quanto que o pronome é importante para a nossa construção? Para a produção, lembrando, e também para a nossa interpretação. Porque se eu não souber a importância do pronome, eu vou ler isso aqui, mas esse o está perdido. Vai achar que esse o aqui é um artigo, não é um pronome. Percebe a importância? Vamos lá? Pessoal, na aula de hoje, nós aprendemos que os pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los direta ou indiretamente, que os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que se referem às pessoas do discurso e também são utilizados para substituir termos usados anteriormente, evitando a repetição, tá certo, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima.